Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Muita gente tem me perguntado a respeito de fundos imobiliários, tá? Então, assim, fundos imobiliários realmente foi um belo negócio, principalmente agora em 2019. Eu tô com alguns dados aqui, mas o foco principal desse vídeo, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho dos fundos imobiliários agora em 2020, tá? Então, você que já investe em fundos imobiliários, esse vídeo vai ser importante. E você que está pensando em começar a investir, entrar em algum fundo imobiliário novo, é mais importante ainda, tá? Eu, particularmente na minha carteira pessoa física, eu invisto 100% em fundos imobiliários. Tô para mudar essa estratégia agora em 2020, mas ainda não é o momento. Mas sim, eu invisto 100% em fundos imobiliários. Então, eu posso falar com propriedade baseado em mim, tá? Não sou analista, sou assessor de investimentos, então aqui eu estou dando a minha opinião pessoal, tá bom? Então vamos lá. Alguns dados que eu peguei. 2019 foi realmente o ano dos fundos imobiliários. O IFIX, para quem não sabe, o IFIX é o medidor dos fundos imobiliários, é o índice dos fundos imobiliários. O IFIX subiu em 2019 35,95, contra o Ibovespa, que é o índice das ações, que subiu 31,58. Então aqui a gente já vê que 2019 foi um ano atípico, porque subiu muito mais do que as ações, tá? E normalmente é o contrário. Embora a gente já viu alguns estudos, por exemplo, dos Estados Unidos, dos REITs, que são os fundos imobiliários americanos, versus o índice, o S&P, por exemplo, que é o índice das ações americanas, e os REITs no longuíssimo tempo, 20, 30, 40 anos, têm se mostrado superior, tá? Mas o que a gente precisa entender a diferença maior entre fundos imobiliários e ações, no sentido de valorização? Uma ação tem muito mais espaço para valorizar do que um fundo imobiliário, tá? Se você pegar, por exemplo, as ações da Apple, vamos falar da empresa Apple, tem muito mais coisa que pode acontecer e a empresa pode gerar tanto lucro, um lucro infinito, que pode com certeza fazer com que a ação tenha valorização infinita, tá? Então assim, 2007 foi o lançamento do primeiro iPhone, foi um sucesso. 2008, 9, 10 foi um sucesso. Uma outra coisa importante é a entrada do Steve Jobs, um pouco antes disso, com o primeiro iPod, enfim. Muitas coisas podem acontecer. Hoje em dia, mais de 70%, 80% da receita da Apple vem dos iPhones. Eles estão tentando diminuir isso, colocando outros produtos. Um outro exemplo, Google. O Google também tem uma infinidade, pode dar muito lucro. A gente está aqui falando pelo YouTube. O YouTube, obviamente, paga o Google, né? A mesma empresa. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Uma entrada nova de um CEO, uma descoberta de um produto novo, uma empresa farmacêutica que descobre uma droga nova que pode ajudar tal doença e não sei o que, não sei o que. Então, muita coisa pode acontecer, principalmente em um setor ou outro, que faz com que a ação possa valorizar infinito, tá? Infinito. Não dá pra gente saber exatamente o quanto. Tudo depende da própria ação, da própria empresa, enfim. Vocês conseguiram entender o que eu tô querendo dizer. Num fundo imobiliário, o que pode acontecer num imóvel que faça com que ele valorize 5, 6, 7, 8 vezes? Gente, é um imóvel, tá? Se você tem um imóvel na melhor região de São Paulo, com a melhor reforma possível, do melhor arquiteto, no maior, mais bonito, tem um limite, sabe? Não tem o que aconteça para fazer esse imóvel valer mais do que o que é o limite, entendeu? Então eu vou dar exemplo. No começo do ano, antes de ter aquela super queda, tem um fundo que é o KNRI, um fundo que eu particularmente gosto muito, acho que a maioria de vocês conhecem, é um dos maiores, ou se não o maior fundo da bolsa, enfim. O KNRI, ele começou a R$140 o ano passado, por aí, 130, 140, tá? Não tem o número exato. E bateu R$205 agora em janeiro. Então, assim, é uma valorização de mais de 60%, 70%, tá? E aí você pega... quais são os imóveis? Poxa, o P sobre VP, que é o que mede o valor dos imóveis, estava em 1,9. Isso significa que, se você vendesse todas as cotas,
daria 90% a mais o valor dos imóveis. Então é como se você tivesse comprado um imóvel por 1 milhão e depois de um ano esse imóvel estava valendo 1.900.000. Você fala, putz, tá valendo muito mais do que o que eu comprei no começo do ano, entendeu? E não vale, o imóvel não vale isso. Uma outra coisa, o dividend yield estava de 0,32, 0,30, alguma coisa assim. Se você pegar 0,30 no ano, dá, quase pau a pau com a Selic. Então, o que eu tô querendo dizer? Então a gente tem que avaliar dividend yield, IP sobre VP, o patrimônio... Não é só isso que faz com que o fundo imobiliário vá valer mais ou não. Por quê? Tem subscrições, os fundos adquirem imóveis novos, obviamente isso faz com que o fundo comece a valer mais, etc. Mas o que vocês precisam entender é que isso sim é um medidor de que os fundos imobiliários têm um certo limite, eles não conseguem valer mais como uma ação. Não tem o que faça um fundo imobiliário valer mais assim, entendeu? Ter uma valorização tão astronômica. Então, o que eu estou fazendo, tá? Para mim, como eu sou 100% fundos imobiliários, isso já faz 2 anos, tá? Desde 2018, eu tô mantendo a minha estratégia de ficar nos fundos que eu já estou. Tá? Não estou comprando novos fundos imobiliários. Por quê? Porque não estou achando boas promoções de fundos imobiliários. Mas então você não é buy and hold que compra todo mês e não sei o que. Gente, não tem nada de errado você simplesmente deixar de comprar, porque você realmente não está achando vantajoso mais. Eu até me arrependo de não ter vendido um pouco, porque teve uns fundos meus que valorizaram. Por exemplo, eu tenho o XPLG, ele chegou a bater, se eu não me engano, R$160. Eu comprei por pouco menos de 100. Então, assim, eu poderia ter vendido com um belo de um lucro e agora voltou para 130, poderia ter comprado de novo a 130, mas não fiz. Então, eu sou realmente muito mais buy and hold do que ficar olhando cota, se vai subir, se vai cair. Mas, hoje em dia, eu não estou vendo vantagem em comprar um fundo imobiliário que vai te pagar 0,30 de dividend yield por mês, sendo que você tem na bolsa aí inúmeras ações boas que estão pagando dividendos maiores do que esse, muito maiores do que esse, podem valorizar muito mais, por exemplo, empresas de energia, por exemplo, Itaúsa, que todo mundo conhece, ou pode ficar no meio termo, pode ficar numa renda fixa, enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer, tá? Eu vou fazer outros vídeos sobre investimentos. Se vocês querem saber um pouco mais sobre outros tipos de investimento, comenta aqui embaixo. Se vocês têm alguma dúvida, também comenta aqui embaixo. Comenta para mim também, eu quero saber se vocês têm já fundos imobiliários, se esse vídeo ajudou você a pensar um pouquinho melhor, tá? Porque assim, não tô falando para você não entrar. O que eu tô falando é que talvez tem que garimpar hoje um pouco mais para achar um fundo imobiliário que vale a pena entrar, tá bom? Eu acho que vai ter uma correção? Acho. Por quê? Porque a inflação, o IPCA, já está subindo. E se o IPCA continuar subindo, o governo vai ser obrigado, o Banco Central, a subir a Selic. Se a Selic subir, esse dividend yield de 0,30, 0,40 começa a se ficar cada vez mais ruim, cada vez pior, né? Mais ruim eu sei que não existe. Eu queria usar uma outra palavra, mas ia falar cada vez menos atrativo, né? Então, isso que eu quis dizer. E basicamente é isso, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa a mais, deixa nos comentários e assim que possível eu ajudo vocês. E foco nos investimentos, foco em 2020, deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau!